figueira e para todas as árvores, quando começar a dar frutos. Conheceis que está próximo o estio, assim também vós, quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que se cumpram todas essas coisas. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Podem sentar-se. A epístola está tomada da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que já é chegada a hora que nos levantemos do sono. Portanto, está mais próxima a nossa salvação do que quando recebemos a fé. A noite passou e o dia se aproxima. Deixemos, portanto, as obras das trevas e vistamos com armas da luz. Caminhemos como é de dia honestamente, não em gulodice ou embriaguez, não em desonestidade e dissoluções, não em contendas e emulações, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ano eclesiástico, o ano que se chama litúrgico, tem tempos diferentes do ano civil, do calendário civil. O ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento, ou seja, no dia de hoje. Nós temos o começo do ano litúrgico, que não acompanha o calendário civil. O ano litúrgico começa no primeiro domingo de Advento e termina no último domingo do tempo depois de Pentecostes. Hoje nós celebramos, como dito, o começo do ano litúrgico, o primeiro dia do Advento, a primeira missa do tempo preparatório para a comemoração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja começa o seu ano litúrgico com essa celebração tão importante como é o nascimento do Verbo encarnado, porque a igreja tem duas grandes divisões de tempos. Primeiras coisas que contemplamos na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua paixão redentora e ressurreição gloriosa. Depois, no tempo depois de Pentecostes, nós celebramos certos mistérios, certos acontecimentos e doutrinas ensinadas por Cristo, aplicando cada uma delas às nossas vidas. Primeiro contemplamos a vida de Cristo em si, depois contemplamos a vida de Cristo em nós. E que melhor começo de ano que falando desse grande feito da história da humanidade, da história de toda a criação, da história de toda a existência, que Deus tem amado tanto as suas criaturas até entregar a si mesmo, a sua própria pessoa, uma união pessoal com a natureza criada. Toda a criação, sobrenatural e natural, celebram a bondade de um Deus que, sem necessidade alguma de criar absolutamente nada, quis produzir a criação de todas as coisas simplesmente para comunicar às coisas criadas a sua própria bondade. A criação irracional, mares, terra, plantas, animais, etc., clamam que, se existem, por trás dela existe um ser eterno e todo-poderoso que as tirou do nada e trouxe à existência. A criação inteligente, anjos e homens, podem aproveitar ainda mais dessa dadivosa bondade de Deus, porque se somos fiéis a seus divinos pensamentos, nós podemos participar não somente da existência natural, mas também da existência sobrenatural, possuir dentro da gente a mesma vida divina, que não é outra coisa que estar em graça de Deus. Aquele que está em graça de Deus participa verdadeiramente da mesma vida de Deus, baixo a mesma noção de divindade. Mas Deus, na sua eterna e insondável sabedoria, assim também como no seu delicadíssimo amor, não quis comunicar somente a graça, ou somente a existência, senão que ele quis comunicar também
a fonte de onde brota a existência e de onde brota a graça, querendo unir a sua natureza divina com a nossa natureza humana. E aí nós temos a nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Natureza divina e natureza humana unidas numa só pessoa, a pessoa do Verbo eterno de Deus. E toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo consiste num incomparável exemplo de santidade. E assim a igreja proporciona o ano litúrgico como uma maneira excelente de alcançar a santidade por meio dos exemplos dados por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da doutrina do nosso Divino Mestre e Salvador. E essas mesmas doutrinas, entendidas com o coração aberto, obviamente, mediante os auxílios da graça divina, têm o efeito maravilhoso da nossa própria santidade, da nossa própria santificação. Que não devemos perder jamais o foco de que a santidade não é para apenas um grupo seleto de pessoas, senão todos estamos chamados à santidade, como diz nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. A igreja propõe no ano litúrgico todas as coisas necessárias para a nossa santificação. E começamos esse tempo preparatório para comemorar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa preparação é uma preparação muito particular, porque é um tempo penitencial. A igreja costuma mostrar no seu aparelho exterior quais são os seus sentimentos. Por exemplo, no tempo penitencial, a igreja se veste de paramentos violetas, não permite flores sobre o altar, tira o Gloria in excelsis Deo das missas próprias de Advento, precisamente para imprimir nas nossas almas esse espírito de tempo penitencial. Falemos então um pouco do que é a penitência, para que essa penitência preparatória para celebrar o Natal. Depois do perdão divino, depois que nós conseguimos o perdão de Deus Pai, depois que estamos verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados, não somente com uma atrição imperfeita, senão com a perfeitíssima contrição sobrenatural, ainda fica aqueles restos do pecado na nossa alma. Aquelas relíquias do pecado que se chama as raízes do mal, a má inclinação que todos nós temos. A única pura criatura que não teve essa inclinação ao mal é a Santíssima Virgem Maria. Todos nós que nascemos com o pecado original temos essa inclinação ao mal. Nem mesmo o batismo, que destrói o pecado original, destrói a inclinação ao mal. Nem mesmo o sacramento da confissão tira essas raízes da nossa alma, senão que essa inclinação ao mal deve ser combatida durante toda a nossa vida. O homem velho, que diz São Paulo, que é precisamente essa inclinação ao mal, vai viver conosco enquanto tenhamos essa vida mortal. E vamos ter que batalhar duramente durante toda a nossa vida para não ceder nem um instante às más inclinações da nossa natureza caída. Portanto, se impõe os atos penitenciais para sujeitar, para prender esse homem velho nas nossas almas. Porque quando nós cometemos um pecado, nós produzimos um verdadeiro transtorno dos direitos divinos. A reflexão que nós devemos ter sobre o pecado é o seguinte: pequei, consenti no ato cuja malícia não posso calcular. E é tão horrível e agride tanto os direitos de Deus, de sua justiça, da sua santidade, de seu amor, que somente a morte de um homem-deus pode destruí-lo. Lembremos que a consideração do pecado, do horror do pecado, deve estar sempre nas nossas vidas, precisamente para fugir das ocasiões, ver as consequências do pecado, ver no que se transforma a alma
que cai na desgraça de pecar, essas considerações não podem desaparecer das nossas almas e precisamente a penitência, como é aquele remédio sobre o pecado cometido, mantém a minha alma nessa reflexão. Não podemos esquecer nunca que Deus não teve nenhuma necessidade de criar a todos os homens e não teve nenhum tipo de esforço para criá-los. Com somente o seu desejo, todas as coisas apareceram. Mas para a redenção dos homens foi bem diferente. Cristo, Deus e homem verdadeiro, teve que sofrer todas aquelas penalidades, todos aqueles castigos, flagelação, coração de espinhos, as 3 horas pendurado na cruz, sofreu muito para a nossa redenção. E eu costumo dizer que é uma grande injustiça que alguém se condene ao inferno. Não injustiça de parte de Deus, porque Ele é justíssimo, mas é muito injusto de nossa parte não tomar os méritos dessa infinita e sagrada paixão de Cristo, que é a redenção dos nossos pecados. Porque vejam só, Cristo redimiu as nossas almas. Nós devemos agradecer a Cristo, ser agradecidos. E a gratidão é uma virtude que vem da justiça. É um dever de justiça ser agradecido. Então, não ser agradecido a Cristo e não aproveitar dos méritos que Ele conseguiu na cruz é sim uma grande injustiça de nossa parte para com Ele. Estamos dizendo que vamos celebrar o nascimento do Verbo encarnado. Mas Ele não veio para outra coisa, senão que salvar as nossas almas por meio de sua cruz. Outro detalhe muito interessante que não podemos deixar de observar é que o mesmo evangelho com que o ano começa é o mesmo que termina. O evangelho de hoje é muito similar, troca somente o evangelista que narra a passagem evangélica, mas é muito similar que o último evangelho de Pentecostes, o último domingo de Pentecostes. Isso quer dizer o quê? Bom, como acabamos de ler, são os sinais do final dos tempos. O que podemos tirar desse feito notável de que o ano litúrgico começa com o mesmo evangelho que termina? Que devemos estar sempre preparados. Cristo vai vir como ladrão. Nós temos que estar sempre preparados. Não podemos esperar, dizer, depois eu me converto, depois eu pratico a virtude, depois eu procuro a santidade, porque esse depois pode não chegar. Diz São Paulo na epístola de hoje, já é hora de acordar, já é hora de se despertar. Porque por mais que a salvação que trouxe nosso Senhor Jesus Cristo é infinita, não há pecado que não possa ser perdoado pela divina misericórdia. A divina misericórdia tem seu tempo, que o final dessa misericórdia vai ser o último dia do mundo, onde vai ser cessado o tempo de provação das almas, e aí todos serão julgados. E aí o que vai ocorrer é a justiça divina, se nós aproveitamos ou não da divina misericórdia. É como eu sempre explico para as crianças de catecismo. Nunca reclamem do professor que deu 0. Reclamem de vocês que não estudaram. Da mesma forma, não vamos poder reclamar diante do divino juiz que ele tenha nos reprovado, porque quem não fez o devido fomos nós. No dia 25 de dezembro, vamos comemorar o nascimento de Cristo numa noite de paz. Tão comum essa expressão, que se transformou também em algumas canções devotas para celebrar o dia do Natal. E que classe de paz é essa? Obviamente a paz com Deus, mas a paz com Deus não pode vir se não vem junto com a guerra contra os inimigos de Deus. Cristo é o príncipe da paz, sim, verdadeiramente, mas também é o príncipe da guerra, a guerra contra os inimigos de Deus, a guerra contra os inimigos da nossa alma, o mundo, o demônio e a carne. O Verbo encarnado nasce para salvar as nossas almas, por meio da sua bendita cruz, e por meio dessa mesma cruz anunciará a sua chegada. Por meio da penitência, por meio da cruz, seremos aceitos por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não aceitará quem não estiver marcado
com esse selo da sua redenção, que é a sua cruz. Este é o vínculo entre o tempo do advento, ou seja, o tempo penitencial, e o Natal, que é aquela preparação necessária para celebrar de maneira devida o dia santo do nascimento de Cristo. Para concluir, para finalizar, devemos aprender dos 3 reis magos aonde encontrar esse menino Jesus. Nós devemos fazer das nossas almas outros tantos presépios onde Cristo descanse no dia do Natal. Descanse no lugar puro, descanse no lugar bem preparado. Mas onde vamos encontrar esse menino Jesus? O mesmo Evangelho diz que quando os 3 reis magos, seguindo a estrela, encontraram a casa, entrando ali, encontraram o menino com Maria, sua mãe. Se nós procuramos ao menino Jesus por meio da Santíssima Virgem Maria, com certeza encontraremos, porque sempre o Filho está com a sua mãe. Ave Maria Puríssima, sempre grata. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.